Purricast, o seu podcast da vida real para falar sobre como usar a IA do jeito certo. Com ele... Ixi, Alan Braz, que é um programador das antigas. Não programava em cartão perfurado, mas escrevia o próprio código. E ele... Matheus Bittencourt. E eu fico imaginando como é que deve ser hoje em dia. Eu enfrento isso. Pra dar aula nessa geração que quer tudo respondido, não quer mais fazer o próprio código, pensar que mundo está vivendo. Meu amigo, vários dilemas. Então, vamos chamar aqui para nossa conversa o Luiz Real, que é membro, acho que desde os primórdios aqui do Purricast. O Luiz está lá na nossa comunidade. É professor de software e engenheiro de software também. Então, Luiz, seja bem-vindo aí à nossa roda para esse papo, porque... vamos entender como estão formando os desenvolvedores do futuro. Fala aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por me receber aqui. É uma honra estar aqui, né, nessa comunidade que eu acompanho há tanto tempo. E é isso, eu estou aqui para falar sobre software, sobre IA, sobre como a gente tem utilizado aí as ferramentas e também, talvez, um pouco sobre a comunidade. A gente está aqui, né, numa comunidade e eu sou um cara que adora comunidades, estou envolvido aí com Soul Java, com AI Collective, com Purricast também, então acho bem bacana a gente falar sobre isso também. Muito bom. E atualmente você está na FIAP. Dá um pouco o panorama. O que você tem feito aí do ponto de vista aí como professor, não como profissional, assim. Não trabalhando, né? Já viu essa? Você dá aula ou você trabalha ou só dá aula, Luiz? Só isso, né? Então, isso é uma coisa bacana porque tem algumas pessoas que me conhecem da comunidade ou me conhecem lá da FIAP e acham que eu tô mais assim nessa parte de mentoria, de ensino, mas eu também trabalho na parte técnica. Então, eu sou desenvolvedor de software há muito tempo, né? Eu tenho mais de 20 anos de carreira, continuo trabalhando na indústria, então trabalho na Fundunesp, alocado ali em projetos de desenvolvimento de software na Unesp, na universidade. Também dou aula na FIAP. Então, na FIAP eu falo de Java para graduação e no MBA eu dou aula de IA. AI Driven Development, né? Como a gente pode utilizar ferramentas de IA para apoiar o trabalho do desenvolvedor. Muito legal, muito legal. Mas vamos voltar para a graduação. Começa na graduação, Matheus. Java na graduação. Como é isso nos dias de hoje, Luiz? Eu estou muito curioso. Porque, como assim, tá essa realidade? Sim. Porque eu lembro quando eu tinha que estudar, tipo, fazer os códigos, abrir o Eclipse, aquela coisa toda, entender herança. Era 2 aulas só para instalar o Eclipse, né? Uma aula para baixar, outra aula para instalar o Java. E tal. E hoje, o pessoal continua interessado? Porque eu fico imaginando, realmente, assim como você dou aula, realmente, né, em pós-MBA de IA, mas eu fico imaginando essa galera, né, que a gente tem que ensinar. Porque muita gente fala assim, Matheus, eu tenho que aprender várias IAs. Eu falo, quer realmente aprender? Aprende lógica primeiro. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Então, como é que... Irmão, conta pra gente. Como é que você consegue ensinar? Porque eu imagino que hoje todo mundo só quer usar IA, gerar o código em 5 minutos, aquela coisa toda, e ninguém se preocupa com a fundação. Conta pra gente, como é que tá sendo? Ainda mais na graduação. Pois é interessante. Eu acho assim que hoje na graduação o pessoal até se interessa bastante por Java, porque a gente tem bastante vaga de Java no mercado. Principalmente em instituições financeiras, né? Sim. O pessoal tem usado muito Java, mesmo com IA. Mesmo tendo Python ali meio que pegando todo uma parte, a fama, né? Você falou IA é Python, mas o Java também tem muito espaço. Por exemplo, o Uber usa Java há mais de 10 anos para rodar IA e a Nvidia está usando o Java, desculpa. Então, o Java tem muito espaço e então os alunos eles vêm para a disciplina de Java interessados em aprender de uma forma que eles consigam, de repente, um primeiro emprego ou consigam crescer na carreira onde eles estão hoje. Então, e eu também tenho a sorte de pegar o Java já no 2º ano da faculdade. Então, o pessoal já aprendeu a base, já aprendeu a lógica e tudo mais. E quando eles vêm para a minha disciplina, o que eu faço? Primeira coisa, eu faço uma revisão para mostrar que essa base que você falou é muito importante. Sim. Porque a IA não pode substituir isso. Se você sabe os fundamentos, você sabe se a resposta da IA, aquele código que ela está gerando,
faz sentido ou não, Sim. se é bom ou não. E aí sim você aplica da forma correta. Então eu começo a disciplina desse jeito, mostrando que o fundamento é importante, deixando o pessoal à vontade para ver que Java não é um vilão, como que ele pode resolver as coisas de forma simples, e aí a galera engaja. E, bom, eu tenho tido uma boa experiência, os meus alunos ficam comigo assim até o final e gostam bastante da matéria. Não, que maneiro, até porque assim, eu acho que realmente, Alan me zoa que eu filosofo muito dos episódios, mas eu acho que eu fico preocupado com essa geração. E geração que talvez perca essa questão do criar o raciocínio. O chain of thoughts que a gente fala tanto daí, né? Como a gente cria o nosso, né? Eu acho que exercitando muito, aprendendo, pegando esses conceitos, assim por diante. Mano, muito maneiro. Eu acho que até você fez uma correlação muito interessante, até porque você trabalha, né, dá aula, então você traz coisas que você está vendo no mercado, né, está sofrendo e tudo mais. Eu acho que sempre é um mix bem interessante. Mas, assim, eu tô curioso. Você falou também da aula no MBA e tudo mais, de IA. A gente geralmente aqui gosta de começar assim. Conta pra gente o que assim, deu certo. Tá usando IA, né, seja para dar aula, criar uma aula, né, não sei. Conta pra gente, ou você mesmo, um desenvolvedor, né, e tudo mais, algum caso que pode compartilhar pra gente que deu certo usando IA. Eu acredito assim que um caso de sucesso que eu gosto de compartilhar é a questão do Java legado. Então, tem muitos projetos com várias versões diferentes do Java. Sim. E o que eu mais gosto assim de usar IA é fazer melhoria de código. Então, modernização de código, o que a gente precisa fazer para conseguir subir a versão do Java num projeto legado. E com IA isso facilita pra caramba, porque antes a gente tinha que ir manualmente ali, né? Por exemplo, na lista de dependências, saber quais dependências vão quebrar se eu atualizar, quais as dependências das dependências. Então a IA vai lá, já pega o meu Maven, todas as dependências e subdependências, já analisa tudo e me fala, olha, atualiza essas bibliotecas primeiro, antes de mudar a versão do Java. Então isso eu acho muito interessante. E agora com as skills, né? Isso tem melhorado mais ainda. Não, e assim, eu fico pensando, porque eu acho que adorei o caso, a gente já falou um pouco sobre a modernização, ainda mais de Java, que do nada, eu lembro que é 1.3, daqui a pouco, né, foi pro 7, 8, do nada modernização pensa em transformar, né, Matheus, de linguagem, tipo, tirar de uma plataforma, a gente fez o episódio disso, né, de COBOL pra Java e tal, mas é muito mais que isso, né, Luiz, você falou aí, às vezes você tem uma versão, até você mudar uma versão pra outra, assim, qual que tá agora o Java? Sei lá, da 12 para 13? Tá na 26. É isso que eu falava. Meu Deus, lança uma versão a cada 6 meses. Isso é bom porque incentiva a modernização também da linguagem. Mas você tem que migrar de às vezes de uma até subversão para outra, né? Então isso também é modernizar. Mas e das skills? O que as skills aceleraram mais? As skills do Cloud Code, você tá falando, né? Claro. Então, não é só o Cloud, você pode utilizar skills também com várias plataformas. Por exemplo, o que eu tenho utilizado bastante com os meus alunos é a ideia Anti-Gravity do Google. Porque eu tenho um free tier bem interessante para trabalhar com eles, sem obrigar meus alunos a comprar nada, entendeu? E ali você tem opção de utilizar agentes paralelos, você pode criar esses arquivos MD com as skills pré-definidas. Então, por exemplo, você pode definir toda a arquitetura do seu sistema, você pode definir quais design patterns você quer utilizar, né, os padrões que você quer utilizar, qual a linguagem, quais as versões. Você tem a documentação completa do que você quer e a IA utiliza essa informação para gerar o código para você. Então a gente tem falado muito de engenharia de contexto, é basicamente isso. Você tem um contexto, um contexto grande não é bom, o contexto com maior qualidade é melhor. Então você tem um contexto de boa qualidade, a IA vai te ajudar pra caramba. Exato. Olha, adorei tua frase. Eu estava discutindo ontem num workshop de design de agente, justamente isso, tá? Porque eu acho que as pessoas confundem quantidade com qualidade, né? Eu acho que eles realmente têm que... Mas os modelos prejudicam, né? Esses que têm janelas gigantes de 1 milhão, você acha assim, quanto mais eu jogar, melhor. E realmente não é. Mas óbvio que a gente gosta também de falar o que não dá certo, né, irmão? Porque nem tudo é maravilha, a gente sabe disso. Aqui a gente gosta de falar a realidade. Então conta pra gente, assim, algum caso que deu tudo errado. Assim, cara, não sei porquê, não deveria ter usado IA, ou fiz de uma forma errada, sabe? Tem algum caso que você pode contar? Pode ser seu, ou às vezes igual, não sei. Que você viu e falou assim, caramba, né? Não... Tipo aquele
tinha um quadro aqui, né? Como foi esse? Né? Então, assim, como a gente realmente fala alguma coisa. Porque a gente acredita muito que a experiência vem disso, né? A gente ou errar ou aprender com os outros. Tem algum caso aí, irmão, pra compartilhar? Tem vários casos, eu posso contar aqui de vários níveis. Vamos começar por alunos, já que você citou aí, né? Boa. Teve um aluno meu que pegou uma prova e jogou no chat GPT pedindo pro chat responder. Eram 5 perguntas, o chat respondeu 4 e na verdade 2 delas não eram as minhas perguntas originais. Ele só copiou e colou lá e entregou. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Eu nem fiz essa pergunta na prova, porque ele está respondendo isso. Então, assim, ficou na cara. E o pior é que eu incentivei eles a usarem IA. É pior que colar isso, meu Deus. Pior, então. Mas eu dei todas as diretrizes, falando, você pode, em alguns casos até deve utilizar IA, porque o objetivo daquela prova específica era fixar conceitos. Então eu falei, usa a IA dessa forma para poder aprender esse conceito, e aí escreve com as suas palavras o que você entendeu daquele conceito específico. E ele só copiou e colou, e aí ficou na cara que ele usou IA do jeito errado e ficou com 0. Prova com consulta tirar 0, como que é possível? Realmente, que mundo estamos. Eu amaria ter uma consulta na prova. Tem nada mais satisfatório do que dar um 0, né? Pô, tô brincando. Não, mais satisfatório é dar um 10. Não, com certeza. Mas e seu? Fiquei na dúvida. Falou que tem tantos casos, eu fiquei na dúvida. Você falou esse da aluno. Tem algum que você viveu aí, na pele? Olha, acho que profissionalmente falando, deixa eu tentar pensar num caso interessante que eu posso compartilhar, né? Sim, não, com certeza. A gente está falando de modernização de software, né? Uhum. E quando a gente moderniza, às vezes a gente quebra as coisas. Então, por isso que eu dei aquele exemplo de você usar a IA para analisar suas dependências e tudo mais. Então, no começo, né, quando estava utilizando a IA para fazer refatoração de código, eu não me preocupava muito com isso, então a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? Porque muda todo dia. E aí muita coisa quebrou, sabe? Muita coisa quebrou. Eu arrumava alguma coisinha assim, dava um erro em outro lugar do sistema, e até chegar assim, né? Até aprender a forma correta, né, de utilizar a IA levou um tempo. E eu acho que foi isso. Acho que o pior que aconteceu foi uma modernização que eu pedi para a IA fazer para mim. Eu revisei o código, para mim estava ok. Testei, funcionou. Teste é muito importante, né? Sim. E aí eu descobri que aquele código ele também estava copiado ali em outras partes do sistema. A IA não detectou, eu também não sabia. E aí esse bug se espalhou para outros lugares. Então, mas foi uma lição muito interessante. Foi agora... A gente tem como utilizar a IA para analisar essas coisas antes de tomar as decisões. Então, tomo mais cuidado para melhorar o prompt quando eu faço esse tipo de coisa agora. Perfeito, acho que foi um ótimo caso, né? Porque assim, a gente fala muito, né, sobre, obviamente, a geração, muito mais rápido e tudo mais, mas você trouxe, né, um ponto que é o crucial, que tá todo mundo usando, mas assim, olha o impacto que pode causar. Então, assim, nossa responsabilidade também, né, de revisar, testar, mesmo assim, verificar, porque o impacto é nosso, né? Eu, realmente, essa questão eu tinha um gerente que falava que é o culpability, né? Então, o culpability é nosso. Então, acho que realmente trazer pra gente. A tendência, né, com essas IAs agênticas de código é você delegar quase todas as disciplinas da engenharia de software para as IAs, né? Tipo, vou ter uma parte que vai escrever o código, outra que vai revisar a arquitetura, outra que vai escrever a documentação, ou todas a mesma faz tudo, né? Então, acaba... Acho que a parte crucial que você tem falado é a verificação, né? Saber ler, saber interpretar se a resposta da IA tá certa. Mas sabe uma coisa fala aí. Muito interessante disso que você acabou de falar, eu lembrei aqui, que o pessoal está se acostumando tanto agora a utilizar dessa forma, de ir delegando para os agentes fazerem as coisas, que algumas pessoas estão abandonando as IDEs. Então eu utilizo a IDE e o meu Copilot ali, né, o meu Cloud, a ferramenta que você estiver mais acostumado, mas tem as ferramentas CLI, né, o pessoal faz tudo via terminal. E tem gente já abandonando a IDE e focando só no terminal, passando todas as tarefas e conferindo o resultado final apenas. Ponto, eu não tinha nem... eu não tinha ainda realizado, né, essa questão. Já que o agente faz tudo, delega para ele e pronto, não precisa ficar olhando o código ali, linha por linha. Isso é muito, é uma realidade assim que eu achei que ia demorar mais para chegar. Pois é, eu acho que admito
mesmo sabendo, eu acho que a ficha caiu agora, você falando, que essa transformação do nosso impacto realmente, porque a gente está tão acostumado, obviamente, sempre foi uma briga de uso 10, né, melhor, mais configurada, aquela coisa toda, então realmente pode mudar nosso jeito, né, de interação aí com código, geração de código, qualidade e assim por diante. E aí, irmão, acho que você falou outra palavra, tô aqui, escutativa, eu gostei bastante, que você participa bastante de comunidade, né? Igual aqui no Pull Request, né? Do Sou Java e tal. Eu gosto muito, sabe, disso, né? Desse tema. Então, assim, agora vamos falar um pouco mais sobre carreira, né? O quanto você acha que isso impactou a sua carreira? Esse network, estar em comunidade, participar, porque, assim, eu acho que no mundo que a gente pode só falar com IAs, né, e tal, então, assim, qual a relevância dessas comunidades? Você que participa de eventos, né? Tá nessa comunidade, você vê que você no papel mais sênior, né, professor, vê que teve impacto para você. Conta pra gente. Então, meu trabalho com comunidades, eu acho que é o que impactou totalmente a minha carreira de uns anos para cá. Desde quando comecei a participar do TDC, dentro do TDC a gente vê que é um evento colaborativo, que tem várias comunidades ali fazendo juntas, né? E aí, dentro da comunidade Java específica, agora também comunidade de IA, tudo isso basicamente define o que é a minha carreira hoje. Todas as pessoas com quem eu faço parcerias, por exemplo, estar aqui no Pullcast, justamente por eu estar ativo na comunidade, conhecer vocês através dos eventos. Então, os eventos, as comunidades são o melhor lugar para você estar se você quiser crescer na carreira. Eu sempre digo isso, né? Eu tenho um mentor, o Bruno Souza, que também fala bastante nessa linha, né? De que... Lenda. Você compartilha o que você sabe. Ó, isso é legal. Quando você compartilha o que você sabe, as pessoas sabem o que você sabe. E chamam você e não outra pessoa para resolver aquele problema. E qual que é o melhor lugar para você mostrar o que você sabe? Nas comunidades, nos eventos. Então isso é muito importante. Principalmente para o pessoal que chega ali num cargo sênior e acha que está travado. Então, porque tudo que ele fez para chegar até o sênior é diferente do que ele precisa fazer para ir além do sênior. E além do sênior envolve tudo isso. Você está envolvido na comunidade, você compartilhar conhecimento, você ajudar as pessoas nos eventos, isso é muito bom. Mas essa semana teve uma notícia disso, né, Matheus? Caiu agora. Olha que conexão. Porque o Bruno Souza sempre fala além do sênior, né? A gente já fez uma sessão com ele e tudo. Que é essa divisão que a gente tem na nossa carreira de júnior, pleno, sênior e whatever, né? O que é depois do sênior, não sabemos. Aposentado? Não sei. Eu já fui chamado de double sênior já, porque falaram, você é experiente e velho, então você é double sênior. Tá vendo? Tô louco. Filho, já teve essa. E aí, Matheus, o que é essa notícia aí? Não tem mais sênior, então? Agora somos todos construtores, todos... Por que vamos chamar de pedreiro logo? Builder? Não, pedreiro. Eu coloquei na nossa comunidade, em primeira mão, né, que, né, saiu uma notícia que a Amazon está considerando não ter mais níveis hierárquicos, né? Então não vai ter mais um júnior, pleno, sênior e assim por diante. Todo mundo agora, já que a gente interage com uma IA, vai ser builder, né? E aí, obviamente, a preocupação enorme de funcionários é com a carreira. Porque agora, se todo mundo é builder, não, vai ter builder nível 1, builder nível 2, builder nível 3, builder nível 65. Staff Plus. A gente sabe como acontece no final das contas, mas oficialmente todo mundo vai ser builder. No máximo, builder, o líder dos builders, né? Builder então, 2. assim, que aí meio que fica todo mundo como builder e vai ter um nível de liderança, gerência, assim por diante. E isso causou, né? Essa notícia eu trouxe, né? Tudo mais, assim, eu tinha visto, né? Eu tenho um pool de notícias que eu vejo todo dia. E essa me chamou muita atenção, eu tinha que mandar na comunidade, né? Que a gente provocou no episódio aqui do Lucas, né? Eu acho que assim, aquele episódio me chocou, Alan. Eu acho que eu falo assim, realmente igual tá aqui, né? Conversando, esse papel, Luiz trazendo esse relato dele, que eu acho que é muito bom. Eu falei assim, cara, eu vou voltar e mandar mais notícias para fazer a discussão acontecer. E realmente, como acontece isso? Né? Porque assim, a gente está vendo notícias de empresas botando target mínimo de porcentagem de IA que tem que usar, né, de token que tem que usar por dia, como fosse uma métrica de desempenho. Agora, talvez não tenha mais os seniors, todo mundo é builder, porque todo mundo está usando IA. Realmente, a gente está passando um momento que falar sobre carreira é mais crítico do que nunca, né, Luiz? Então, assim, eu acho que
no mundo que está tão confuso que a gente não sabe, você falou, a próxima tendência vai usar IDE, sei lá, eu vou usar meu pensamento, um chip no meu cérebro, não sei, né? Mas eu acho que traz muito esse papo, novamente, né? Que o Bruno, obviamente, né, lenda, traz muito, tipo, cara, você é o responsável, você tem que tomar conta, porque ninguém vai se preocupar na sua carreira além de você, né? Então, assim, muita discussão, eu gosto desse tema, e eu até aproveito. Vou fazer uma outra pergunta aqui que eu estou curioso. Eu não sei, mas eu acho que talvez a sua pegada é um pouco diferente lá de meus alunos, mas assim, qual era, para o pessoal que vai para o MBA da aula, o que eles estão achando que eles vão aprender? Né? Porque assim, o pessoal, não sei se meus alunos às vezes, né, chegam e falam assim, vou fazer eu quero saber muito desse AI-driven aí, vamos lá. Entendeu? Como é que é? Porque assim, a gente vê muita gente sedenta, né, obviamente, mas que não sabe os conceitos, sabe as bases, eu fico confuso. Como é que é a realidade aí nas suas aulas, nos seus alunos? Conta pra gente. Então, eu pensando no curso, quando me convidaram para criar esse curso a respeito de AI Driven Development, a gente não tinha essa disciplina antes no MBA, então eu meio que desbravei ali. E como a gente comentou aqui, todos os dias lançando uma ferramenta nova, uma forma nova de fazer. Então o que eu pensei? Eu pensei na disciplina uma forma que a gente pudesse fazer, utilizar ferramentas na prática, com um caso de uso que envolvesse um ciclo completo de software. Então, desde você ter a ideia, aí eu comecei falando de prompt engineering, as técnicas ali e tudo mais, como você escrever o prompt, e já em paralelo passando ferramentas específicas. Então, por exemplo, vamos testar todos os tipos de chat que tem hoje, ferramentas CLI, IDEs. Então, depois que o pessoal consegue utilizar IA para definir uma arquitetura específica, né, eles pensam em um produto mesmo, eu vou trazendo lá a parte teórica e prática ao mesmo tempo. Então, como implementar a sua ideia utilizando ferramentas de IA? Então, ele tem toda a arquitetura definida e a gente utiliza, então, uma ideia AI First, que eu chamo, né? Essa ideia que já vem totalmente integrada com IA, e eles criam os arquivos de skill que a gente discutiu aqui um pouco antes, né? A partir dessas skills e juntando a arquitetura que eles definiram, eles conseguem implementar o sistema. Então, a partir desse momento, eles têm um sistema ali funcional da ideia que eles tiveram no começo do curso. E a gente continua discutindo ferramentas e vai para o pipeline. Tudo bem, você definiu ali um software, tá rodando, mas onde que ele vai rodar? Em produção, Então, e aí a gente usa, então, IA no pipeline. Como fazer code review, como ter testes automatizados, como subir uma infraestrutura mínima ali, né? E aí, beleza. Chegamos no ponto que tem um sistema ali, tudo funcionando, tudo bonitinho, e ainda tem mais uma aula do meu curso. O pessoal deve pensar, a gente já fez tudo que tinha que fazer, né? Já olhamos todas as ferramentas, já tem um sistema funcionando, né? Falou, não, vamos falar sobre refatoração com IA. Mas eu acabei de desenvolver meu software utilizando as tecnologias mais recentes e a própria IA definiu tudo isso para mim. Até quando a IA acabou de fazer alguma coisa, é muito legal você discutir refatoração com ela e modernização. Porque, e não só isso, às vezes segurança. Então, fazer um refactoring logo depois que a IA gerou um código para você é maravilhoso. E a gente faz isso lá com os alunos, eles descobrem um monte de coisa, um monte de gargalo. Então, quando vai para a produção, precisa escalar, precisa ter segurança. E aí, tudo isso o refactor lá da última aula pega. E aí, utilizando a IA de novo, eles cobrem todos esses gargalos. Aí sim, a gente tem um ciclo completo básico, tudo bem, né? Mas que funciona. Olha, adorei, porque realmente vem... A gente já fala aqui, né, Ló, que pra mim, esse ano é o ano que a gente vai ter que falar sobre governança e segurança em escala. Vamos colocar isso para em produção, né? Não é só para aqueles pilotos e tudo mais. Então, assim, trazer essa provocação do refactor. Quando você falou refactor, eu falei, caramba, mas aí realmente faz total sentido, né? Porque a gente já falou aqui nos outros episódios, né? Obviamente é muito rápido, modelos ficam depreciados cada vez mais rápido, né? A tendência para botar um outro modelo que aí muda às vezes a abordagem, muda a IDE, muda o modelo, muda o framework, aquela coisa toda, tá sempre meio que atrasado. E esse é o novo normal.
Porque é que depois das IAs, Matheus, os projetos não tem mais débito técnico, você já percebeu? Resolveu o problema do dia pra noite, assim, zerou, né, Luiz? Porque você bota a IA lá, ela vai refazendo, refatorando e tal. E eu achei muito legal essa abordagem, porque você ensina vamos dizer assim, o ciclo de vida, né, as etapas de desenvolvimento não mudaram, né, mas todas elas foram impactadas e podem ser impulsionadas tanto em qualidade quanto em produtividade com IA, né, mas essa parte sua eu tenho certeza, a partir do momento que você fez um código, pôs no ar, 1 minuto depois já é legado, né, Luiz? Já precisa de alguma melhoria ali. E eu acho que você fez uma leitura muito boa. Você fez a leitura perfeita do que era o meu objetivo quando eu criei o curso, que era justamente você ver onde eu posso encaixar IA e quais as formas durante todo o ciclo de vida ali do software. E é muito legal que esse curso, eu tenho alunos ali com, sei lá, 10, 15 anos de experiência trabalhando em grandes empresas, e quando a gente discute as coisas, eu ouço alguns cases muito bons. Por exemplo, alunos que falaram, pô, professor, hoje a gente teve uma reunião na empresa para decidir como utilizar a IA, e a galera passou exatamente o que você passou aqui na aula. Ou então, essa técnica que a gente testou aqui é exatamente como eu faço na empresa. Então, é bem interessante ter essa visão deles também, né? Para eu ir modernizando o curso. E uma coisa que a galera achou que é um diferencial, numa das aulas eu levei uma pessoa da indústria, que é especialista em IA, numa grande empresa para conversar com eles. Tipo um Q&A. Então a galera perguntou tudo que vocês imaginarem. E aí ter essa visão no cara que trabalha numa grande empresa foi muito legal, foi um diferencial para eles. E agora o meu desafio é reformatar esse curso para o pessoal de business. Então essa galera que eu falei já sabe codificar. Mas aí agora vibe coders, aí são vibe coders, Pois mas é legal que você falou do builder. Sim, todo mundo quer ser builder, pessoal de business e pessoal de programação. E cada um vai saber fazer a sua parte. Cara, mas eu falei nesse tom vibe coder porque as minhas críticas aqui, porque eu também sou engenheiro de software de formação, Luiz, então a gente entende todas as etapas que tem ali, né? E aí no vibe coding gera, mas ele come ou simplifica todas as etapas, né? Então, como você falou, se ele for um cara de uma grande empresa, vão ter inúmeras pessoas, por exemplo, que vão estar ali só, por exemplo, na camada de dados. Eles não vão estar no todo, não vão estar no fim a fim, não vão estar na ponta a ponta, né? E aí pode usar, por exemplo, IA para revisar a estrutura, esquema do banco de dados para um determinado ponto de vista, ou adicionar, ou ajudar a documentar, né? Então, assim, é infinito o que a gente pode fazer. E do ponto de vista mais... que a gente também falou aqui, né, Matheus? Uma coisa é fazer, outra coisa é ser um profissional da área, né? São coisas diferentes. O problema é que hoje em dia todo mundo virou profissional de prompt, né? O pior, Matheus, é profissional de um prompt. Você acha que você vai falar assim, um prompt vai resolver tudo. E uma ferramenta... Nunca te perguntaram, Luiz, qual que é a melhor IA de todas pra fazer tudo? O oráculo do universo que vai resolver tudo. Felizmente nunca me perguntaram. Não te perguntaram? Desse jeito, mas qual que é o sempre estão perguntando de ferramentas específicas. Qual a melhor ferramenta para fazer essa? Não sei. Não, e o que eu gostei da sua descrição é que me veio, Matheus, que é justamente isso. O processo de desenvolvimento, como qualquer outro, ele é iterativo. Você vai iterar. Iterar é repetir, é voltar, é fazer em passos incrementais. Então esse exemplo que você deu eu achei legal, Luiz, porque assim, tá bom, tá pronto, acabei de fazer, tá novinho. Mas já vou... E vai voltar para o... Não, porque é uma nova iteração. Né? Então, no mundo real é assim. Cada vez que você fala com o cliente, né, Matheus? É uma nova perspectiva. São novas cada vez uma feature nova. Mais demandas, exatamente. Olha, Luiz, muito bom. Gostei mais, porque eu acho que trouxe essa pegada aí também de universidade, né? Eu acho que como essa questão da educação. Acho que teus casos aí eu adorei. O teu jeito de pensar, também, a questão é focada para AI-driven, né? E aí eu queria te pedir, então, assim, olha, eu nem vi, o tempo passou, a gente tá aqui no final do episódio já. Então, assim, conta pra gente, né, eu acho que nesse finalzinho, qual a dica, então, que você, depois de ter feito esse esforço, vendo vários alunos, poderia dar pra quem tá ouvindo a gente agora? Uma dica geral? Que tá impactado, como fazer esse... Vamos focar, então, nesse desenvolvedor, né? Desenvolvedor que vai lá, tá preocupado em como fazer, tá usando IA, mas aí, sei lá, e
interface, IDE, não sabe, tá perdido, adorou teu papo de refatorar. Qual a sua dica, então, para o pessoal? Porque, sim, além de melhor prompt, vamos falar, como é que eu faço? Como é que começa? Qual é a melhor dica? Então dá uma dica pra gente aí, por favor. Da sua fala, achei interessante que você comentou várias coisas ao mesmo tempo, a pessoa pode ficar perdida, né? Então, uma coisa que eu digo é o seguinte, não se preocupe em querer aprender todas as ferramentas, tá? Primeiro foque nos fundamentos, saiba o que você quer fazer. Eu quero desenvolver uma aplicação web, utilizando tal arquitetura para resolver tal problema. Agora sim, sabendo o contexto, sabendo os fundamentos, aí eu vou adicionar IA. Qual IA? Você não precisa saber todas. A dica que eu dou é, principalmente nesse momento que todo dia surge alguma coisa nova, é importante que você saiba o que essas ferramentas podem te oferecer para te ajudar no dia a dia. Então, pega uma ferramenta que seja mais fácil para você, que nem eu comentei que a gente usa lá uma ferramenta específica porque tem um free tier bom que eu consigo dar aquela disciplina inteira sem ter que comprar tokens. Pode começar por ela. E aí o conceito, aprender ferramenta é fácil. O interessante é você saber o que tem de funcionalidade. Como Prompt Engineering, se eu usar uma ferramenta, eu posso utilizar em outra. O que está muito em alta agora? Os skills e Context Engineering. O conceito que você aprender, você vai utilizar em qualquer ferramenta. Então, não fique preocupado em aprender todas as ferramentas de mercado. Foque em aprender o conceito e utilize a ferramenta mesmo assim. Não terceiriza o seu cérebro. Essa é uma frase do professor Isidro. Utilize a ferramenta de IA ali para te ajudar no dia a dia e não para substituir você. Acho que essa é a dica. Perfeito, é o que a gente fala aqui, né? Lá, então, resumiu. Esse ouve mesmo. Tá em sintonia, ele tá em sintonia com a comunidade. E é isso, Matheus. Se a gente quer falar mais com o Luiz, quer saber sobre os cursos lá da FIAP, a gente já fez o nosso meetup lá na FIAP, né? Já se encontramos lá em outros eventos de comunidade. Entra lá na nossa comunidade no comece.ea.br e interage com a gente lá, que esse papo aqui continua lá e em outros eventos aí que a gente se cruza e quem sabe eventualmente no Meetup Puricast. Hein, Luiz? O pessoal você já comunidade, então. Cara, eu faço muitos eventos. Se você quiser fazer um evento do Puricast, pode contar comigo. Temos um compromisso do episódio. Adorei, gostei, irmão. O dia do lançamento aqui já vai ter a data, então. Já tá ouvindo esse episódio? Já vai lá, entra na comunidade do WhatsApp que já vai ter a data, então, do próximo, do primeiro Meetup do Puricast. Não sabemos onde ainda, não sabemos a data, mas você já vai saber. Se tá ouvindo, vai lá e você vai saber. Irmão, muito obrigado. Obrigado pela parceria de sempre, fazer parte da comunidade. E é muito bom conhecer as pessoas da comunidade. Eu achei que realmente fazer essa troca aqui tá sendo muito válida até para dar visibilidade para vocês. Ótimo trabalho. Claro. Vamos continuar, porque a educação é importante, né? A gente tem que ensinar certo, né, o pessoal aí, que tá muito difícil, mas eu acho que teu papo é igual é nosso lema aqui, né? Fazer IA do jeito certo. Então, meus amigos, é isso. Nos vemos no próximo episódio, hein? Até lá, hein? Valeu, Luiz. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Para mais informações, acesse pullrecast.dev. Este podcast é uma produção independente e não representa a opinião de nenhuma empresa.